Olá, semioticistas, dando continuidade à nossa análise dos percursos realizados pelo sujeito. No vídeo anterior nós vimos a dimensão, o percurso pragmático do sujeito, que tratava da fuga da prisão, e hoje nós vamos analisar exatamente o percurso passional, que é a fuga de si mesmo. Então, uma frase no meio da passagem do fragmento atesta o estranhamento, na verdade, o estranho intricamento do agir e do sofrer, onde ele diz, abre aspas, acredita ter soltado a corda um instante, tornando logo a agarrá-la, fecha aspas. Espantoso, eis que o Fabrício parece se dividir em dois sujeitos distintos. Um cognitivo, crer, outro pragmático, soltar, depois retomar a corda. São sujeitos empenhados em dois percursos independentes de um do outro e mesmo contraditórios. Ou seja, tudo se passa como se o sujeito cognitivo da incerteza não tivesse mais domínio sobre o percurso do sujeito pragmático, que age efetivamente. A ação se desenrola independentemente dele. Essa observação nos permite reconhecer, num plano teórico mais geral, a existência de dimensões estruturalmente autônomas no seio do discurso narrativo. A dimensão pragmática, quando concerne a ação, cognitiva, quando diz respeito ao saber, e passional, enfim, quando se relaciona ao vivenciado pelo sujeito. Dediquemo-nos agora a essa última dimensão, a passional. Bom, fato notável, a distribuição das séries verbais ao longo do texto acompanha progressivamente a transformação do sujeito, quando, após ter sido ativo, ele torna-se passivo. Podemos facilmente agrupar o conjunto das formas verbais em três conjuntos. Um primeiro, no início do texto, na voz ativa, quando diz atou, subiu, pensou, principiou a descer. Série concluída pelo verbo genérico agia. Um segundo conjunto, no fim do texto, é na voz passiva, que o impessoal inaugura com fazia, um movimento ondulatório. Outro exemplo, enviando-o sem cessar de encontro a Rousseau, se supôs alcançado, antes do predicativo ativo do final chegou. E entre os dois conjuntos, o conjunto na voz ativa e o conjunto na voz passiva, existe um conjunto semanticamente caracterizado por verbos de sensação. Sentiu, sentia, é outro exemplo, que quase lhe tirava a respiração. Também por verbos de ação dos quais ele é objeto. Por exemplo, quando diz que o arranhavam, ou caracterizados pela perda de domínio do sujeito, quando diz escorregava, e também, enfim, por uma modalização do saber no modo da incerteza, quando diz acreditava, talvez. Essa distribuição verbal sugere uma transformação progressiva, mas profunda ao fio do texto, do estatuto da personagem. Por exemplo, ou seja, o sujeito ativo torna-se sujeito apassivado. É agora a sombra de si mesmo. Não age mais, é acionado. Ora, a passagem da ação desejada e controlada à ação permitida e sofrida realiza-se pela mediação do sensível antes do apagamento sintático da pessoa sujeito. Passamos da impessoalização, fazia, à passivização.
Deixando-se investir pelo sentir e pelo vivenciar, Fabrício, personagem, abandonou o controle de sua ação. Seu percurso agora é patêmico. Paralelamente ao fazer, desenvolve-se então um percurso centrado no ser do sujeito. Superpondo-se ao primeiro e substituindo-o pouco a pouco, esse percurso do ser, ele inicia-se na mecanicidade dos gestos. A oração, por exemplo, agia mecanicamente. E essa oração, ela constitui o primeiro indício do sujeito afastando-se de si mesmo. Bom, recorrendo à terminologia proposta pelo semioticista Coquet, nós podemos dizer que esse enunciado introduz Fabrício na classe dos não-sujeitos. Ou seja, ao contrário do actante investido pelos atos que cumpre, noção de sujeito, o não-sujeito é um agente que se desliga de seu ato, que é assimilado à sua função ou que se anula naquilo que tem a função de cumprir. Enfim, o não-sujeito é aquele que só sabe sua lição. E é bem este o caso, né? O Fabrício apaga-se, desaparece como sujeito no automatismo de sua gesticulação. Acentuando mais tarde o hiato entre o sujeito e o seu fazer, os enunciados regidos pela voz passiva liberam totalmente o percurso patêmico. O herói é então apenas uma placa sensível sobre a qual se imprimem as variações de seu ser. Ou seja, o fazer como resultado de uma vontade, de um domínio, desapareceu da cena do discurso. Essa mudança de perspectiva, evidenciada pela transformação dos predicados verbais, corresponde a uma transformação modal mais profunda, que afeta a posição e o estatuto do sujeito. O ser de que falamos aqui não é bem entendido nem psicológico, nem ontológico. Ele é simplesmente predicativo. Em outros termos, as modalidades do fazer dão lugar às modalidades de estado de agora em diante. A ação se passa sem que Fabrício a assuma, e o discurso descreve a maneira pela qual os objetos do mundo determinam, moldam e modificam os estados do sujeito, ou seja, estados de alma, estados do corpo sensível. Vê-se claramente essa modificação generalizada das modalidades, né? Por exemplo, a passagem do ativo ao passivo implica, primeiro, uma inversão da modalidade subjetiva por excelência. Ou seja, o querer deixou a cena do discurso e o agente tornou-se paciente. A modalização do crer suplantou a do saber. Remete-se o universo figurativo à ignorância, o possível e o incerto do acredita e do talvez. Né? E, finalmente, a alusão, o erro de interpretação perceptiva próximo da alucinação, leva-o a tomar os pássaros que ele desperta por perseguidores. Então, o herói perde, enfim, a qualificação modal essencial para um sujeito de ação, a do poder fazer, corporal, somático. Ele se entrega à dor, vai até lhe tirar a respiração. Bom, como nós vemos
uma dinâmica de outra ordem vem duplicar, dominar e suplantar a dinâmica do sujeito que age. É o percurso patêmico paralelo. Fabrício parece inteiramente absorvido nas variações de seu estado. São os objetos que o dominam e não o inverso. E a articulação do mundo sensível é então feita de ondulações, de deslizes, de percepções embaralhadas ou de ilusões figurativas. O mundo descontínuo, claramente discretizado e categorizado da ação, deu lugar a um mundo contínuo, modulado, ondulante, sem orientação nem finalidade. Por exemplo, quando diz de vez em quando, que é submetido a variações de intensidade, ou seja, é o mundo que caracteriza os movimentos da alma. Fabrício literalmente se ausentou, enquanto sujeito. Se ausentou da ação que se realiza, por assim dizer, a sua revelia e que se completa por si mesma no cumprimento do resultado. Retomando o subtítulo do livro de Greimas e Fontanille, Semiótica das Paixões, nós poderíamos dizer que a modulação dos estados de alma se desenvolve paralelamente à transformação dos estados de coisas. Esses estados de alma apresentam-se no texto como momentos sucessivos, sem ligação entre eles ou mesmo um tanto contraditórios. Eles não podem ser relacionados a uma configuração passional tipo que organizariam o conjunto. O medo, a ansiedade, o entusiasmo, a impaciência, etc. Então, é assim que sofrimento e euforia se associam, formando uma espécie de oxímoro sensível, e que a intensidade da dor atroz se combina com a expressão atenuada de um movimento simplesmente incômodo ou do ligeiro inconveniente de ter as mãos em sangue. Acima de toda a designação, o percurso patêmico fixa-se então através de arranjos figurativos, os espinheiros, as espáduas, o movimento ondulatório, os pássaros, os perseguidores, etc. E fixa-se também através de arranjos figurativos e a sequência apenas seleciona as impressões experimentadas, vindas das coisas fora da responsabilidade do sujeito. Daí o distanciamento do ator, que entrega essas impressões puras. Então, fugindo, Fabrício foge de si mesmo. Tornou-se um sujeito ao mesmo tempo pluralizado e indiferenciado, fundido aos objetos que definem a cada instante o seu estado, um sujeito cuja unidade apenas se reconstitui ao término do percurso. E, nesse sentido, a experiência da fuga torna-se a experiência momentânea de uma fusão. Ela nos relata como em um sonho as intersecções embaralhadas entre um sujeito, sua ação e os objetos de sua percepção, por meio de suas fases patêmicas e da irrupção de uma ordem da figuratividade, que não é mais a da representação, mas sobretudo da incorporação do sensível. Ela transforma a narrativa da fuga em uma experiência estésica, assim, paralelamente ao percurso narrativo. O percurso passional se define. Ou seja, Fabrício, no tempo suspenso de uma cristalização, recebe o mundo sensível com uma espécie de abandono consentido. As figuras do mundo, as Gestalten, se precipitam sobre ele. Ele tornou-se sujeito de uma experiência sensorial
quase estética.